Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Não precisa nem dizer que a minha camisa é linda, eu sei que é. E paguei em 10 vezes, não tem problema nenhum de dizer aqui, né? Já fui lá, renovei todo o guarda-roupa lá na Via Condotti. Então... Pegou os modelos plus size não, lá, é isso? Não é plus size. Plus size eu vou te mostrar depois aí, as outras situações todas de indumentária, entendeu? Não, mas, na verdade, o plus size também foi uma boa lembrança até, Maurício. Querendo me alfinetar, mas foi uma boa lembrança. Está tudo em oferta lá na Via Condotti. E vem aí a coleção de inverno. Então essa é uma boa hora, porque gringo como eu, Ayrton Ruxo, a gente compra roupa de verão no inverno e de inverno no verão. Para pegar liquidação, não, é isso? Liquidação assim, não é. Antigamente era liquidação, hoje é desespero dos lojistas. Então o cara aposta nisso. Aí tá sempre de roupa nova, pagando preço de roupa de... Por que o REC tá sempre bonito, isso daí, Maurício? Mas tem alguma camisa? Não, mas antes que alguém falasse, eu já falei da camisa. Tá pronto. Eu posso ir comprar alguma na Via Condotti? Sobrou estoque lá ainda, Rec? Deixou alguma coisa lá? Maurício, hoje ele tá... Eu acho que ele dormiu contigo a bronca, eu acho que ele dormiu com o Bozo. É contigo a bronca, é contigo a bronca. Ou dormiu com o Bozo, né? Tá tão alegre assim. Mas, de qualquer forma, esse é um momento bom para comprar, né? Comprei ali no Shopping Total, mas tem também aqui em Canoas, no Shopping Canoas. Não no novo shopping, não é nem velho, né? Tem 15 anos, acho, outro shopping, por aí, né? E foi reformulado há pouco tempo. Tá também. Bonito. Então, aquele da Guilherme Michel ali, né? Exatamente. Ali tem uma Via Condotti. Nosso Carlinhos lá com ótimas promoções. Aliás, o Grêmio hoje deveria torrar o ingresso, não te parece? Boa tarde. Rec, acho que boa deveria tarde. botar uma trintinha. Que bom te reencontrar, Maurício. Tudo bem? Obrigado pela tua produção aí, pelo convite. Na verdade, lembrávamos antes do programa aquelas saudosas Libertadores da América, onde se classificavam campeões e vice dos países, né? Mas era mais difícil de ganhar. Não, o Grêmio ganhou. Mas a qualidade... Não foi alusão a nada. É um comentário de que hoje nós teremos um jogo, provavelmente com uma equipe que está entre os rebaixados do seu campeonato lá, né? Uma equipe sem expressão. Não está porque tem um jogo a mais. No índice de aproveitamento estaria. Então é uma equipe que não tem um nível da competição, nós que nos acostumamos, né, a ver, tornou emblemático para nós que o Brasil não levava muito a sério a Libertadores, até que o Flamengo em 1981, né, conseguiu aquele Mundial até com o Carpegiani como treinador, o Zico, o esplendor da sua forma. O Brasil despertou e a partir dali aquela competição passou a ser levada muito a sério e o Grêmio teve a felicidade de ganhá-la em 83 a primeira vez. Então, em 84 foi vice. E foi vice. Então, lamenta-se de ver hoje, né, o nível de ver o Monagas, nada contra o Monagas, mas e outras equipes também que não têm o nível daquela glamurosa competição que era a Libertadores. Agora, homem feio, sem coragem, não arruma mulher bonita. Não é teu caso, que é um cara bonito e pega todas, mas Estamos na procura, Rec, estamos na procura. No meu caso, homem feio, sem coragem, não arruma mulher bonita. E aí, o que disse o Monagas, que é o homem feio, né? Disse o seguinte: eu não estou entendendo. Por que jogam tão fechado contra o Grêmio? Eu vou para cima deles. Sou um homem feio com coragem. É o homem feio depois de uma calibrada lá pelas 3 da manhã. Feio e borracho ainda. A insanidade e a irresponsabilidade estão muito perto, né? Fica difícil de aferir. Não, hoje o time, falando de futebol e não especificamente do Monagas, hoje um time que resolveu jogar de mano com o Grêmio, tá? É muito difícil. O problema é depois de tomar o primeiro. E nós assistimos... Não, mas mesmo não tomando, porque é lógico, houve não vou chamar de retranca, mas as duas linhas de 4 do Brasil de Pelotas, o Grêmio com 78% de posse de bola, as chances não aconteceram. Mas o que acontece? A equipe adversária vai acontecendo duas consequências naturais. Primeiro, vai se irritando. Já jogou futebol, que eu não sei se tu teve a parte de jogar. Mas assim, tu vai num, o cara dá a bola para outro, aí tu vai no outro, a bola vem para um e tu só corre atrás da bola. Isso vai deixando o jogador mais a risco para dar uma chegada junto. E a segunda é o desgaste físico. Tu podes observar que as equipes que terminam os jogos com o Grêmio, onde o Grêmio
faz essa posse de bola amazônica, né, leva à exaustão e os espaços começam a aparecer nos últimos 20, 25 minutos da partida, porque o Grêmio, não que não tenha corrido, mas tu correr atrás da bola e correr com a bola é completamente diferente. Você que então, é isso mais para mim é a antigo, diferença. Maurício não conhece essa história. Isso aí é tipo brodo. Vai cozinhando o galo. Olha aí, ó. Vai cozinhando o galo. Exatamente. E aquele brodo vai... Não, mas o Ruschel começou falando do saudosismo da época da Libertadores, em que só iam campeões. O Monagas estaria campeão do país. Deixa eu corrigir o meu pecado original. Hoje era dia de começar o programa cumprimentando o Esporte Clube Internacional pelos seus 109 anos de existência. Internacional que tem conquistas de toda a ordem. Eu não vou entrar nessa aí de campeão de tudo e tal, mas o Inter tem conquistas estaduais, nacionais, internacionais. Chegou ao topo do mundo quando nunca se imaginou que fosse chegar assim tão rápido. De uma hora para outra despontou para o futebol e aí cresceu e chegou lá, onde o Grêmio tinha chegado 23 anos antes. Então, o Internacional nos últimos anos cresceu, passou agora pela segunda divisão, onde também poucos imaginavam que fosse terminar. Mas tanto fizeram que foram para a segunda divisão. E hoje é um dia de celebrar, de comemorar. O banquete será na sexta-feira. Hoje teve placa em homenagem ao Fernandão. Enfim, o Internacional é um dos grandes clubes. E, Ruschel, sempre que a gente fala em Grêmio Internacional, em termos de Rio Grande do Sul, em termos de Brasil, até clubes pequenos já têm essa marca, mas passar de 100 anos, quantas empresas? Sem dúvida. Isso a gente que vive assim. no mundo comercial. Eu quero dizer, Rec, que se aqui cometi a gafe também... Não, foi culpa do apresentador. Abrir a homenagem, mas hoje iniciei o dia fazendo isso. Peguei o meu Twitter e fiz uma homenagem ao Esporte Clube Internacional e especialmente aos amigos colorados, que são inúmeros, né? Evidentemente. Então, fiz essa homenagem bem cedo da manhã ao Esporte Clube Internacional, a sua grandeza, a sua história e especialmente aos seus torcedores, que entre eles temos diversos amigos. Bom, eu te interrompi, você ia falar um negócio na deixa do que disse o Maurício. Então, ele falou só que o Monagas é campeão. É campeão nacional também. Não é campeão nacional. Da Venezuela. Não, o que eu quis te dizer, na verdade, não especificando a ele, mas o número de equipes médias, eventualmente, porque a Venezuela sempre participou da Sul-Americana. Sabe quem é o líder lá e sempre levou goleadas. Ela não é o exemplo de tudo. Mas é que nós vemos hoje quinta, sexta equipe de um país, e não o Brasil, porque o Brasil tem 7, 8 equipes, mas nós vemos quarta e quinta equipe de países sem a mínima tradição de futebol. É nesse sentido, Maurício. Sabe quem é o líder hoje lá? Cara bobo. Cara bobo. A gente diz que não tem bobo no futebol, aí tá um. Estaremos aqui o ano que vem, Rec, tu me deres a honra do convite, nós comemos game, cara bobo, o ano que vem. Mas o nome é sugestivo, né? Porque quem diz que não tem cara bobo no futebol... O cara bobo que na primeira fase da Libertadores, que ele disputou aquela fase preliminar, tomou 5 do Guarani do Paraguai, né? Que nem na fase de grupos chegou. Então, peraí, tomou 5 e aí classificou? Não, foi eliminado. Não, foi eliminado naquela primeira... Ele participou daquela preliminar da Libertadores. Ah, bom. Pré-Libertadores. Aí depois ele é líder do campeonato venezuelano. É líder do venezuelano. Dar a mas ele estava direta. Sim, ele começou... mas ele começou nessa primeira fase. Tá certo, e perdeu pro Guarani de 5-0. Em um dos jogos. Estava falando de 81. Em 81 eu falava do Flamengo. O Flamengo foi quem nos despertou, surgiu aquele Flamengo de Zico, Júnior, Adílio, Andrade, né? Aquele time do Flamengo, a gente sabe a escalação, era extraordinário, Leandro na lateral direita. Então o Flamengo fez despertar a Libertadores. O Grêmio muito rapidamente comprou a ideia, fez um título em 83, repetiu um vice em 84, e aí o Brasil começou a perseguir isso como meta de conquista. E o Inter em 80 bateu na trave. Não que não quisesse ganhar, mas não focou direito e tal. Teve aquele problema com o Benítez. Mas é que, lógico que todo mundo quer ganhar, mas é incrível que naquela precisa se fazer esse reconhecimento. Se prestigiava mais o Campeonato Brasileiro do que a Libertadores. A prioridade era o Campeonato Brasileiro em 1979, 1980, em relação à Libertadores da América. Quando eu falei problema com o Benítez, não foi o mais grave. O mais grave, se não me engano, foi em 83. Que o Benítez foi campeão em 81, 82 e 83 pelo Internacional. Em 80 o goleiro lá foi o Gasperim. O Benítez não pôde jogar, agora não lembro exatamente o motivo, mas eu ia te lembrar do fato do Anselmo e do Mário Soto. Tu estás lembrando do vice da Libertadores do Internacional, que ele empatou 0-0 com o Nacional e depois perdeu por 1-0 gol do Vitorino, exatamente. E o Gasperim era o goleiro do Internacional, se não me engano. E em 81 tem o famoso lance do Anselmo com o Mário Soto. Que
que o Carpegiani, depois do Flamengo apanhar desse Mário Souto, ele botou o Anselmo e disse, vai lá e dá no meio daquele cara. E foi condenado o Carpegiani. E até hoje, eu fiz uma entrevista com ele outro dia. Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E embora, né, Carpegiani, em 81 tu tinha mandado um cara dar no meio do outro. Dizer, mas paguei por isso, dizer ele. Uma pena o Carpegiani, né? Uma pena. O Carpegiani, primeiro, Apagaiada. que é um técnico extraordinário, né? Um técnico de reconhecido conhecimento. Primeiro, um virtuoso da bola. Quem viu jogar, né? Quem viu jogar é que o Carpegiani não saiu do país e teve uma lesão de joelho muito cedo, poucos sabem. Ele virou treinador do Flamengo, mas com a idade dos jogadores a quem ele comandou, né? Ele ficou muito jovem com problema de joelho, e não foi para o exterior. O que foram o Zico, né? O que foram os outros craques, né? Que foram para o exterior, então tiveram mais nome. Mas quem viu o Carpegiani jogar, olha, e eu vi, né? Eu vi toda aquela série do Internacional na minha adolescência. Não terminava nunca. Não terminava nunca. Era ruim. Não dava para ir para o colégio. Era ruim. Era um time sem jogadores ruins, né? Uma estrutura. Eu tenho feito as comparações com o Grêmio, porque é muito difícil na história de um clube tu ter 5 ou 6 jogadores diferentes. E o Internacional daquela época tinha 5, 6, né? E o Grêmio tem hoje 5 ou 6, tanto é que são cotados pelo Tite, o Kahneman cotado pela seleção argentina. Então o Grêmio tem... É difícil tu reunir tanto... Tu teve assim, o Renato no tempo de 83, né? Era um time extraordinário, mas era o Renato e os outros eram muito bons jogadores, né? Agora o Grêmio deste ano, por exemplo, tu tem 3, tu tem Arthur, tu tem Luan, tu tem o Jeromel, tu tem Groi... Data Venha, posso discordar? Lógico. Mário Sérgio. Paulo César Caju. Todos em fim de carreira, não. Osvaldo. Não. China. Não tenta enrolar o Maurício nem telespectador. Eu e tu temos a mesma idade. Eu e tu temos a mesma idade. Mas não eram jogadores extraordinários? De Leon da seleção uruguaia. Paulo Roberto da seleção brasileira. Mazzaropi, um baita goleiro. China. Olha, mas o Mário Sérgio jogava muito. Tu vai me obrigar a dizer o que eu não quero. Que o Mário Sérgio eu só estou deu... dizendo que os dois que tu citaste, o Paulo César e o Paulo César Caju e o Mário Sérgio, estavam no seu ocaso da carreira, não no seu ápice de carreira. Em 83, naquele jogo, excepcionalmente então, o Mário Sérgio jogou uma enormidade. Sim. E na prorrogação, não tem como esquecer os tapas que ele deu e pifou o Renato. Não saiu o gol. Mas o Mário Sérgio para mim, é que eu sou admirador do futebol do Mário Sérgio, entra na história dos dois clubes como... Então dá o depoimento aqui, que ele jogou no Esporte Clube Internacional e era vaiado sistematicamente pela torcida internacional e depois recebeu, com o título invicto do Internacional no segundo semestre, que recebeu o reconhecimento da sua categoria. E ele, para mim, entra na história de todos os tempos do Internacional e entra na história de todos os tempos do Grêmio. Eu fiz essa semana com o Saul Berdichevski aqui, um exercício para escalar o melhor time de todos os tempos. O Saul acompanhou todos eles na época. O Ayrton Ferreira da Silva. E aí fizemos hoje uma brincadeira lá na Grenal e eu escalei o time do Inter de todos os tempos. O do Grêmio eu me lembro, se não me engano. É que o do Grêmio é difícil, o goleiro. Para mim, o melhor goleiro de todos, entre todos, é o Manga. Então, entraria nos dois times também. Mas no Grêmio tem o Leão, que foi extraordinário em 81. Tem o Darley, que foi um goleiro de quase uma década inteira. Né? Tem o Mazzaropi, que no auge foi um monstro. Mas eu ainda acho que ficaria com o Manguita Fenômeno. E tem o Marcelo Groi também. Está pegando até pensamento. Tu vê como tudo é polêmica. É que o Manga já chegou também no caso da sua carreira. Ganhou um campeonato gaúcho. Depois de passar pelo Internacional, ele já chegou, já não mais sendo o Manguita Fenômeno no Grêmio, né? Ele jogou mas no foi Operário. Campeonato Gaúcho. Depois de sair do Internacional, ele jogou no Operário de Campo Grande, colocou o Operário entre os 4 melhores do Brasil. Jogou no Coritiba, onde foi campeão paranaense. Jogou no Grêmio, onde foi campeão gaúcho. Chegou no Grêmio com 40 anos, né? Tá, mas então vamos colocar um goleiro, pode ser o Mazzaropi, pode ser o Darley, pode ser o Marcelo Groi, pode ser o Manga. Os 4 para mim. Já ficou no muro no goleiro, é isso? Eu tinha curiosidade não fiquei no muro. Eu vou colocar um goleiro então. Vou colocar o Darley, pronto, pela quantidade de títulos. O Marcelo Groi ali perto e o... Marcelo Groi pode chegar e o Mazzaropi foi campeão do mundo, né? Que ninguém foi ainda. Ninguém foi. Bom, então tá, Mazzaropi ou o Marcelo Groi ou o Darley, tá. Eurico ou Arce?
Vi os dois, o Arce jogava muito mais e tem um respeito, uma admiração pelo Eurico, que chegou em 1977 e terminou aquela série de 8 títulos do Internacional, né? Foi com o Eurico pela lateral direita, mas o Eurico era muito mais contido, era muito mais de composição de quatro zagueiros do que propriamente o lateral que se projetava. O Arce revolucionou, e o Grêmio teve um não só também, pela né? forma, mas uma passagem muito rápida, meio ano. O Arce, ele revolucionou não só a forma de atacar, mas como batia a falta e o cruzamento, que depois, junto com o Valdomiro, foram os 2 maiores cruzadores que eu vi jogar. Tá, e agora? Arce, tá, tudo bem, vamos ficar com o Arce. E o Arce a gente não precisa brigar, tá, né? E os zagueiros? Os 2 zagueiros. Tá. Jeromel e Oberdan, Jeromel e Hugo de Leon, Ayrton e Jeromel, aí a gente ajeita o lado, né? Tá, ou Adilson Batista, ou Rivarola, quem é que entra aí? Mauro Galvão. Eu quero dizer assim, não vi o Ayrton Ferreira da Silva, e depois de Ayrton Ferreira da Silva, não vi ninguém pela direita que nem o Jeromel. Então, Jeromel e Ayrton. E o De Leon, que foi uma das maiores imposições de personalidade, de saída de bola, de liderança, num time onde o quarto zagueiro se transformava o volante organizador do time. Jeromel e De Leon, então. Jeromel e De Leon. Tá, o Ayrton já fica para a idade mais antiga. Não, mas é que eu não vi. Hoje eu fui fazer a seleção. Eu não posso dar um depoimento de quem eu não vi jogar, né? Eu vou dar depoimento pelo que os outros disseram. Aí o Bekele hoje me ligou, não dá para deixar o Florindo, o Oreco e o Tesourinha fora. Não, o Oreco eu já coloquei por decreto, que todo mundo... O Larry chegou a dizer aqui nesse programa, no Cadeira Cativa, que o Oreco foi o melhor jogador do Inter. O pessoal nas redes sociais... O melhor jogador do Inter. E o Lauro Quadros também disse maravilhas do Oreco. O pessoal nas redes sociais estava perguntando, porque tu colocou o Oreco na seleção do Inter. Pô, mas tu viu o Oreco jogar? Não vi, expliquei. É que eles são malandros. Assim. Mas então... 2 menções especiais, né? Porque nós passamos por Adilson e por Mauro Galvão, que foram extraordinário. 2 entidades. Agora, que banco para a seleção, hein? Eles caíram na posição do De Leon. O Kahneman, que tem um tempo de bola amazônico, o Kahneman ainda vai crescer. Talvez daqui 5, 6 anos, se eu for fazer a seleção, talvez o Kahneman tenha chegado lá. Porque o Kahneman está crescendo tecnicamente. O Kahneman ainda não tem uma saída qualificada de bola. Volto a dizer, ele tem um tempo de bola acima da média, né? Mas quando ele sai com a bola, ele não tem a mesma categoria. O ruim dessas seleções é que alguns amigos ficam bravos com a gente. Não tem problema. Eu já desliguei o celular para ninguém me xingar, eu não leio ninguém me xingando. Aí na lateral esquerda, Roger. Acho que aí não tem. Os caras colocam Ortunho, aí já não vi jogar. Não transita tão fácil assim. Nós temos a estrela que nós temos na camiseta. Everaldo Marques da Silva. Mas o Roger eu vi jogar. Meu respeito, eu ficaria com o Everaldo na lateral esquerda. Everaldo e não Roger. Tá bom. China, Oswaldo e Mário Sérgio para mim. É difícil, né? Tem Tita, tem Tadeu Ritt, tem Luan, tem Arthur. Tu fosse profundo, profundo. O Arthur, sob pena de eu ser como esse problema ficar gravado e depois passarem daqui uns anos dizendo que eu não coloquei o Arthur na seleção. Eu não sou bobo. 6 meses. Eu não sou bobo. A seleção é de 4 de abril de 2018, para ninguém cornetear depois. E eu quero dizer assim, e temos aí ainda, dizendo que o meu celular está desligado, mas um Ronaldinho passou pelo Grêmio. O Ronaldinho passou pelo Grêmio. O jogador com duas bolas de prata, melhor jogador. Esse é o melhor da história do Grêmio. Mas ele foi melhor do que estes atuando no Grêmio? Porque o conceito é esse, atuando no clube. O que nos conforta é que a passagem dele no Grêmio foi muito rápida. Sempre dá uma pipocada. Ele jogou no Grêmio, ele ganhou um título gaúcho, ele saiu em 81. Ele não, em fevereiro de 81 ele saiu. 91. Não. 2001. Falou 81 e eu corrigi aí também. Porque casualmente essa semana eu estive na Faculdade de São Judas Tadeu, Faculdade de Direito, dando uma palestra sobre direito esportivo, explicando a Lei Pelé, que a Lei Pelé era isso. Ela foi feita em 98, para vigorar a partir de 2001. E um mês antes, o Ronaldinho vencia o seu contrato. Essa é a história do que eu explico nas palestras, o caso Ronaldinho. Mas, então, o Ronaldinho saiu em 2001. Então, o ano que ele jogou mesmo no Grêmio foi só o 2000,
que nem foi um ano tão, Em 2000 ele tão ganhou a Copa positivo Sul. do Grêmio. Então, ele, pelo Grêmio, o Maurício está correto. Se é do Grêmio, ele não brilhou no Grêmio. Não, porque esse foi o critério que tirou o Manguita, por exemplo, da seleção. Porque no Grêmio ele não foi o Manguita Mas fenômeno. 2001 ele jogou no Grêmio, ganhou no um Grêmio ele gauchão. não foi. O Manga no Grêmio, é isso que eu disse, também foi uma passagem rápida com um título, mas ele já não era mais o Se Manga. fosse pegar os emblemas, colocaria o Manga e o Ronaldinho. É. Mas ele ganhou em 2001 um título gaúcho, em cima do Dunga, do Paulo Autuori, e ganhou uma Copa Sul também, com o Celso Roth, o glorioso Celso Roth no comando. Né? E ganhou... A Copa Sul também era o Celso Roth. Eu me lembro comemorando numa churrascaria. 99, né? 99 a Copa Sul e o Gauchão também. Era a primeira gestão do Dr. José Alberto Guerreiro. 99 sim, porque o Paulo Autuori foi eliminado pelo Juventude, tá certo? Olha, viajei na maionese. Não, mas a gente se perde nos anos, são muitos anos mesmo. Então, o Ronaldinho 99. tem esse título. 2001 ele saiu em fevereiro já, ele não ganhou nada em 2001, não deu nem Não, tempo. tá certo. É que ele saiu em 2000. Mas o Ronaldinho, então, é lógico, pelo que ele construiu, ele entraria numa seleção do mundo, né? Mas não na seleção do Grêmio. No Grêmio a performance dele não foi. Não vai dar até o meu campo, né? Não, eu dou o Luan e dentro do critério que o Arthur só tem 6 meses realmente. Tá, mas e aí quem ele ainda não China entra. ou Dinho? Ele ainda não. O China. O Oswaldo, sim ou não? Não, Oswaldo não. Oswaldo era um jogador de uma capacidade de finalização extraordinária num time muito harmonizado. Onde ele não era a estrela principal, ele não era a oração principal, mas era uma capacidade de finalização. Tá, temos China e Luan, e qual é o outro? Temos China e Luan, estamos fechando o meio de campo. Eu improvisei o Mário Sérgio, que depois tu vai entender o meu ataque. Meu ataque é louco. O ataque, me dá esse tempo para eu pensar. Então, o ataque para mim é Renato, pegando Alcindo e Tarcísio. Por que o Tarcísio? Porque o Tarcísio, depois de comer o pão que o diabo amassou, que veio em 73 pro Grêmio, do Ameriquinha, ele perdeu tudo pro Internacional. Em 77 ajudou a recuperar a hegemonia, aposentou uma meia dúzia de laterais esquerdos do Inter, o Augusto, o Ivo do Piston e não sei mais quem. Depois ganhou Brasileiro, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, jogou até 86 quando saiu para ir para o Goiás. Então, para mim, o Tarcísio é um dos maiores emblemas. Eu fico feliz que tu visse o Alcindo Marta de Freitas jogar. Só vi no fim da carreira. Foi uma coisa extraordinária. 77. Foi uma coisa extraordinária, tanto é que ele foi convocado para a Seleção Brasileira de 66, depois novamente de 67. Era um jogador extraordinário. E uma menção a quem eu não vi, mas todos que viram, que é o Tanque Juarez. Tanque Juarez uma figura extraordinária. Também tem uma história, mas dentro do critério de não falar do que não viu, né? Do que não viu seria por ali então eu concordo com essa tua dupla de ataques aí. Aí, Rec, eu vou pegar esse gancho que nós estamos utilizando nessa seleção, especialmente vocês, de não colocar alguma exceção ou outra que o Rec abriu, jogadores que não viram jogar. Talvez por isso se explique naquela seleção do Olímpico, no fechamento do estádio, colocarem o Tcheco na seleção. Não, a seleção ali é que tem mais tem muito jovem que vota. Maurício, exatamente, é que tem mais jovens que estão impactados por um período recente. Não, aquilo ali foi mexe. Não, agora aí. Aquilo é uma vergonha pro Grêmio fazer uma seleção daquele, pelo amor de Deus. O Grêmio cheio de craques. Colocou uma meia dúzia, 10 meia boca, porque era da era do presidente Paulo Odoni. Eu me lembro que o que eu falei na época, eu vou falar agora. Não, Tcheco não, com todo respeito. É um grande jogador, mano. Na história do Olímpico, não. Não, mas nós estamos falando que o Caju está em fim de carreira, que o Mário Sérgio estava meia boca. Se o Oswaldo não vai entrar, vou colocar o Tcheco. Não vou colocar o Paulo Isidoro. Não estou falando de colocar. Não vou colocar o Wilson Tadei. Não vou colocar o Paulo Isidoro. Não vou colocar o Tcheco, mas só se for louco. O torcedor que tinha 18, 20 anos nessa época não viu esses jogadores. Mas bota na lista para escolher 3 e bota o Paulo Isidoro e bota o Wilson Tadei. Isso sim. Tu vê não estavam na lista de 3. Tem um meia esquerda no Grêmio. E o Carlos Miguel e o Arilson jogaram menos. Tem um meia esquerda que passou pelo Grêmio, ficou um ano só e foi vendido como bichado, e ele simplesmente acabou capitão da seleção brasileira, capitão do Real Madrid, capitão da Inter, capitão da Juventus. O cara, sabe o que é tu ir pro exterior e mandar nesses gringos tudo falando português? Olha a liderança desse menino. Quem é que levava ele? Era o Saque que levava ele? Não era o Arrigo Saque. Poucos dimensionam o que é tu sair daqui de um país sul-americano naquela época, porque ele foi há 20 anos atrás, e ele conseguiu ser capitão.
em times de língua italiana e língua espanhola, sendo brasileiro. E alemão. Ele é um fenômeno, ele é um fenômeno. E capitão da seleção brasileira, por obviedade, como E foi. se lesionou naquela E ele Copa. no Grêmio, a passagem dele dentro do nosso critério de que no Grêmio a passagem dele, ele não jogou um ano pelo Grêmio, né? Então também não Mas entraria ganhou na um campeonato seleção. brasileiro, né? Ganhou um campeonato brasileiro. Bom, mas de qualquer forma, essa seleção do Grêmio, a do Internacional, como eu fiz hoje de manhã, tá na cabeça aqui, como a do Grêmio estava na minha cabeça também. Mas do Internacional, Manga, Cláudio, Figueroa, Índio e Oreco, sem Gamarra, sem Lúcio, sem Galvão, antes que alguém faça observação. Pode colocar. Gamarra Sem foi a Pinga, maior crítica. sem Aloysio. Tu fizeste uma extraordinária acomodação ao passar o Índio para a quarta zaga, porque seria uma injustiça. Primeiro que o Figueroa é uma entidade, não poderia não pô-lo. Porque quem viu o Figueroa jogar, e eu vi, Rec, o Figueroa era uma coisa espantosa. E o Índio é o cara que mais fez gols como zagueiro em Grenais, né, na história do Inter. Na história quantidade de títulos também. Quantidade de títulos e a raça que esse menino tem. Então, eu acho que tu fizeste bem, queria te cumprimentar pelo teu acomodamento. Mas aqui, o ano que vem eu também posso colocar o Arthur na seleção do Grêmio. Eu posso colocar o Arthur, porque se ele continuar jogando, ele tá jogando. Se jogar mais com um 4 pouquinho. títulos. Não, e ele tem o ano inteiro, agora. Ele tem o ano inteiro E se ainda. o Grêmio chegar a classificar para o Mundial, são 4 competições grandes para jogar. Bom, mas aí, na meia cancha, que é mais difícil, porque tem craques, né? Falcão, Carpegiani, vou acomodar de novo. Lógico. D'Alessandro e Mário Sérgio, e na frente, Valdomiro e Fernandão. É que eu quero te dizer, eu que vi todos, Sobra porque Claudio teve Miro, essa sobra época. Flávio Minoni, sobra Carlitos, vou fazer o quê? Não, mas é que o Fernandão é outro, né? Quem viu o Fernandão é da época recente, mas eu quero dizer assim, o teu acomodamento não é um acomodamento, porque na verdade o Falcão começou como número 5 e depois descobriram que ele tinha tanta bola e adiantaram-no, aí que ele virou meia. Dá para botar o Tesourinho no lugar do Valdomiro. Mas... Então, essa composição que tu faz com Falcão e Carpegiani, ela é extremamente interessante, poderiam jogar juntos e jogaram juntos, chegaram a jogar juntos. As contestações a essa seleção nas redes sociais são apenas o nome do Gamarra. Muitos colorados pedindo para tirar o Índio e colocar o Gamarra. Mas é uma questão polêmica. Mas Eu não acredito que o Índio o Índio tem mais de 20 títulos no Internacional. Tirou o recalque do Inter. Mas são poucos. Quantos gols em Grenais? Pode nos dar depois do comercial aí quantos gols em Grenais fez o Índio? 26 ou 27, no total ou na carreira? Da carreira, mas só em Grenais ele era um 8, jogador. 9. Quer dizer, um zagueiro central, né? Com esse número, ele passou. Eu sei que ele passou o Figueroa em gols de zagueiro no Internacional. Isso eu sei. Em gols de zagueiro. feitos. E o segundo é o André Luiz. Sabia? O Índio em Grenais, 21 clássicos, 6 gols marcados. Vá. Uma a cada 3. Zagueiro central. Um a cada 3, Uma a cada 3 e meio. Respeitosamente, é que com o Gamarra aconteceu mesmo. Ele brilhou pelo mundo, mas no Internacional... E o Lúcio? A passagem dele não foi tão... O Lúcio, campeão do mundo, né? O Inter burilou. O Lúcio, campeão do mundo, Mas não foi no Inter onde ele passou. Não foi no Inter. E aí teríamos, tu falou em goleiro, e o Tafarel, que é até hoje tido por todos como o melhor goleiro do mundo. E tu encontra pessoas pelo mundo que nominam o Tafarel como o melhor goleiro do mundo, não só do Brasil. E no Internacional, a torcida do Inter tinha sérias restrições. E o próprio Tafarel já coloca o Alisson como um grande goleiro, disse que o Alisson é o Pelé dos goleiros, daqui a pouco o Alisson pode entrar nessa seleção. Mas tá aí o técnico do Inter. Depois podemos ver o técnico do Grêmio, o Filipão, Renato, Espinosa, Tite. O Filipão surge numa época, por tudo que ele representou, pela empatia ele é o maior, que ele criou, ele ainda é o maior. Por tudo que ele criou, né? Tem Telê, tem Mano, tem Tite, tem Renato. O Mano conseguiu com um time ruim ser vice-campeão da Libertadores da América vindo de uma segunda divisão. E ganhou dois títulos em cima do melhor Inter. Só na estratégia. Eu estava na gestão ali. O Mano é um estrategista. Tanto é que o Mano nos desclassificou na Copa do Brasil, o ano passado, com um time inferior ao Grêmio. E ele leu esta inferioridade, fez um jogo tático, trancou o time do Grêmio, perdeu aqui por 1-0 e ganhou lá por 1-0, e foi para os pênaltis e nos tirou da Copa do Brasil, né? Com um time que eu volto a dizer naquele momento inferior. No Inter, Minelli, Antônio Lopes, Enio Andrade ou Abelão? O Enio Andrade, por ter ganho o título invicto no Internacional, eu acho e o Abelão América, eu acho que se tornou
Eu não vou O Abelão, pela quantidade de títulos e pelo que representa ser campeão do mundo... O Abelão seja o Filipão do Grêmio. O Abelão talvez seja o Filipão. Se identifica um momento onde o time muda de turma. Então, parece que quando o Filipão chega para fazer aquela sequência nos anos 90, o Grêmio já havia sido campeão mundial, mas ali surgiu uma nova mídia, surgiu uma nova leitura do próprio futebol e ele jogou o Grêmio num cenário extraordinário. Eu pipoquei. Eu não votei no melhor do Internacional. Para mim, os três têm o mesmo tamanho de importância. Minelli, quando o Rio Grande do Sul não tinha passado além do Mampituba, como diria o Galego, né? O Enio Andrade ganhando um título invicto que é quase impossível nos dias atuais pensar. Eu fico imaginando o que está dizendo meu WhatsApp ali, primeiro, eu falando de ídolos do Grêmio e agora ainda falando de ídolos do Internacional. Mas de uma forma respeitosa. E opinião é opinião, né? A gente tenta... Mas gremistas iam ao Beira-Rio para ver o Internacional jogar. Sim, e colorados iam ao Olímpico para ver o Grêmio. Eu acompanhei a década de 70, por isso que contra a minha idade, na minha adolescência, Maurício, eu peguei aquele bem menino, o Grêmio 67, 68, fazendo o hepta, né? E aí em 69 inaugura o Beira-Rio, inaugura o Beira-Rio e o Inter começa a... Como é que eu chamei naquela época? O Inter aperfeiçoava seu time porque ele mantinha a estrutura e cada ano botava um ou dois jogadores. E o ápice para mim foi quando o Inter, embora campeão brasileiro em 75... Buscou o Marinho. Busca o Marinho, que traz do Barcelona, da Espanha, o Marinho para trazer a tática do impedimento, onde o Inter saía, lançou no Brasil, então, o esquema que já era popular através do Cruyff em 74 na Copa do Mundo. O Inter passava a jogar com as linhas todas adiantadas, o Inter saía e deixava todo mundo impedido, comandados pelo Marinho Pérez. Então, que chegava, o Dario, né? E aí Flávio trocou o Flávio velho. pelo Dario. Então, o Inter fazia aperfeiçoamentos de um time que já estava bom. Comparando de novo, eu vejo que há uma possível especulação de que o Grêmio possa trazer o Zeca, né? Seria uma coisa parecida, assim, um time organizado como o Grêmio, tu traz um lateral, se conseguir trazer, aqui também, né? Organizado financeiramente, e aí tu trazes um lateral que não é um lateral que agrega muito se vier. Então é nesse sentido que o Inter se tornou. Já brincamos bastante, daqui a pouco falamos mais. Nós também fizemos uma enquete hoje pela manhã nas minhas redes sociais, nas 3 Facebook, no meu perfil, na página do Cadeira e na minha página pessoal. E também no meu Twitter, @LuizCarlosRec, perguntando: quem vai chegar antes na seleção brasileira? Renato ou Roger? É uma pergunta light, assim, entendeu? Bem fácil de responder. E eu me baseei num depoimento do Rogério Belk na Rádio Grenal, dizendo que o Renato não tem perfil de seleção brasileira. Eu acho que não tinha. O Renato é outro. Quem não enxergou bem, o Renato é outro cara. Já não é mais tão bodoso e tal. Eu acho que o Renato hoje se encaminha para ter, sim, a adesão de quem não gostava dele. Porque o mais difícil que a gente tem de conseguir adesão é de quem não gosta da gente. Mas o que está dando, Maurício? Vamos lá, vou abrir a enquete primeiro do Twitter, que contempla de todos os twitters que foram compartilhados. 58% dos votos para o Renato, 42% para o Roger. E o 443 votos no Twitter, porque o Twitter dá essa soma mais fácil. Grande, né? Uma amostragem razoável. Vamos lá, vamos abrir a do Facebook. Vamos lá. Facebook, para conseguir ver o resultado, eu tenho que votar aqui. Então, eu vou dar meu voto. Isso. Quem você votou? 57%. Quem você votou? 57% pro Renato. 57% dos votos pro Renato e 43% dos votos pro Roger. Nas duas da Renato. E na tua opinião? Em uma das, e como são parecidos os índices? Em uma das 58-42, em outra 57-43. Tá, vocês estão perguntando quem chegará na prática e não quem eu desejo, que é uma coisa diferente. Na prática. Tá, então primeiro quem tu deseja. Não, deixa eu responder, Rec. Não me derruba, Rec. Não me derruba. Deixa eu explicar por que na verdade, o Renato, quando coisa diz que ele não tem o perfil, é porque a seleção tu tem que trabalhar em equipes e com divisão de tarefas, com divisão de poderes, com decisão. O Renato, pelo seu estilo, ele é mais um centralizador
né? Ele mais é um catalisador das decisões, ele avoca ele. E a seleção, o Tite é um discípulo o Roger é um discípulo do Tite, porque se vê que ele segue os caminhos, segue os métodos, fez os estágios, né? E a seleção brasileira adora esse tipo de técnico. Então, acho que o Roger fará mais o perfil do coisa. Então a enquete é boa. A enquete é fantástica, porque o Renato gosta de um prestígio extraordinário, não mais só entre nós gremistas, mas pelo país. Hoje há um reconhecimento nacional pelo trabalho do Renato. Mas insisto em dizer assim, Abelão, Muricy, Renato, não vejo eles, então para não ficar só no Renato, acrescentar o perfil, né? O Muricy também não vejo no Abelão, né? Técnicos com perfil de sentar com comissões técnicas multidisciplinar, de ouvir ali, de goleiro, quem escolhe é o treinador de goleiros. Eu quero ver funcionar com o Muricy isso, por exemplo, né? Por isso que ele não pegou a seleção. Aquela conversa que ele tinha, contrato com o Fluminense, ele ficou 3, 4 horas reunido. Ele fez uma reunião quando ele viu como é que era, não funciona com ele. Quem conhece o Muricy, e fala com os dirigentes do Internacional. O Muricy, quando tu contrata treinadores desse tamanho, desse perfil, tu terceiriza o vestiário. Só toma o vestiário, resolve tudo e ele te entrega mastigadinho. Ele te cobra, mas ele te entrega mastigado. Mas é aí que eu vou te botar uma bola nas costas. Aí não é a primeira, Rex. Não, é isso. Não é a primeira do ano. Eu te tiro pra bruxo, mas tu às vezes me derruba. Não, mas tu é bom, tu te defende bem. Não tem quem te derrube. Olha aqui, ó. Filipão, em 2014, quando foi de ouvir todo mundo e aceitou dividir com Parreira, com Roque Júnior, com a mãe do Badanha, deu com os burros na água, tomou 7. Quando decidiu por si só, estilo Filipão, 2002, vai que é tua, Filipão, família escolar e só com os boleiros, Filipão, campeão do mundo. Mas já voltamos. Bascaria, a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Amanhã eu vou jantar lá com o Alex. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Já ganhou o mimo da Bascaria, não ganhou? Não, tô. Vai ganhar. Vai ganhar. Tô perfilado. Já vai levar hoje, já. Então. Vai levar hoje. Muito prestígio. Imã de geladeira, uma pizza no local, no mole. Enfim, outras atrações todas lá. Mas sou cliente, tem uma carta de vinho. Eu era cliente independente do mimo, agora me sinto honrado pelo mimo. E a carta de vinho lá é honesta. Sem dúvida. Eu fui comer um fundi na serra lá e cheguei no vinho e quase infartei. O valor da meia garrafa lá é mais caro do que uma garrafa aqui. E que não era tão chique assim, né? A Bascaria tem uma carta de vinhos honesta. E vamos combinar com a sede que tu chegaste na serra, meia garrafa não resolveria. Não é nada. Não resolveria. O caminho é longo, né? No dia 21 de abril, acontece no posto Boqueirão de Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao ginásio de esportes SP, o grande evento Motofest, a partir das 10 da manhã, com rock ao vivo, food trucks, prêmios e brindes. Além de curtir o Motofest, aproveite para abastecer com o lançamento da Ipiranga, a gasolina Octapro. Abasteça também no posto universitário, em frente ao campus da Ubra. Inter comemora hoje 109 anos de história. Pela manhã, o clube reinaugurou a placa do Gol 1000 em homenagem a Fernandão. Joel Santana. Tinha o mesmo estilo, né? O Joel Santana, Titio Jejão, entrou para a história do Internacional. Era o técnico do Inter. E era a estreia do Fernandão. Jogadores farão o último trabalho hoje à tarde, antes do jogo treino contra o São José. Só para recordar, o gol 999 foi do Vinícius, zagueiro. No Grêmio, Tricolor entra em campo hoje contra o Monagas, às 7h15 para a Libertadores, com Groi, Léo Moura, Jeromel, Kahneman, Cortez, Arthur, Maicon, Ramiro, Luan, Everton com o Cruel na frente, Jael. Direção gremista acertou. O que eu disse aqui? Velho sabe, o diabo sabe por ser velho. Não vai haver julgamento, nós estamos fazendo todo esse escândalo. Depois que eu ouvi o procurador dar entrevista, acabou o julgamento, ele disse, não vai dar nada. Então, acertou uma transição disciplinar. Transação, né? É que a transição é machismo. Te derrubaram aí a tua assessoria. Não, mas é transação mesmo, transação. Que é transação de transar, de negociar. Transação disciplinar desportiva com TJD do Rio Grande do Sul. Assim, Renato e Kahneman não irão ao julgamento. O técnico, multa de 6 e o zagueiro de 3 mil. Transacionar, não é transar, porque senão transar é mais caro.
Olha aqui, vamos lá. Não, que depende do período, né? Quanto tempo fica e tal. Aí a placa reinaugurada. Aí, tá certo. Tem a gravação aquela no ponto aí, Bruno? Então vamos colocar aí a nova campanha de sócios do Internacional do D'Alessandro. Se não tiver no ponto dos jogos de hoje da Libertadores, colocamos aí. Vamos lá? Somos feitos de sonhos que passam de geração em geração. Somos feitos de união e também de luz. Somos feitos de cantos e de ídolos, de ontem e de hoje. Somos feitos de teimosia, de alegria, de gritos na garganta e lágrimas nos olhos. Somos feitos de paixão. Inter, associe-se. Tu vê, ali apareceu o Valdomiro, apareceu o Fernandão e a narrativa é do D'Alessandro. Ficou bem equilibrado até, né? A inauguração do Beira-Rio ali. Apareceu o gol do Figueiredo. O gol do Figueiredo, que é quando ele fala, temos luz, né? Que é o Figueiredo. Bom, hoje tem Grêmio e Monaga 7h15, Penharol e Tucumã 7h15, Boca Juniors contra o Júnior de Barranquilla no grupo 8. Esse grupo aí é complicado, esse grupo aqui. Cruzeiro e Vasco 9h45. Palmeiras já disparou e sobrou uma vaga. O Alianza Peru pro Boca e pro Júnior de Barranquilla. Palmeiras tem 6 pontos em 6 disputados. Alianza Peru, Alianza Lima, né? A questão desse jogo Cruzeiro e Vasco se discutiu exatamente porque ambos estão numa decisão que ocorre domingo, né? O Vasco contra o Botafogo e o Cruzeiro contra o Atlético. Então, se usariam força máxima ou não usariam, né? Porque seria a primeira vez que iriam poupar na Libertadores para jogar os seus campeonatos. E o que vale né? mais, taça no armário no estadual ou um jogo desse da Libertadores? É difícil de medir, né? Eu não sei dimensionar como está a rivalidade lá. Por exemplo, o Vasco é a única taça que pode almejar, né? O Vasco seria ser campeão carioca. Já o Cruzeiro não. Tem time já o Cruzeiro vai disputar todos os principais títulos. Se ele perder o Mineirão, o Mineiro, não vejo que possa ter consequência. O que eu quero dizer é que o time pode, em não ganhando, sofrer 10 meses porque não ganhou nada, não ganhou nada. Mas se classificar na Libertadores já se esquece. Já se esquece, é muito rápido. E aí joga provavelmente 8, 9 meses de Libertadores da América. Porque aí até a Copa do Mundo vai empurrando, depois vem a Copa e tal. É o que nós gremistas, né, devemos começar a abrir o olho, porque o Palmeiras começa a se ajeitar. Eu vi o jogo. Eu vi as partidas, eu tenho visto todos os jogos, vi a decisão das semifinais lá do Paulista, a primeira final do Paulista. O Palmeiras começa a se ajeitar. E com uma coisa que chama muita atenção, com peças de reposição. Veja que o Keno é banco, que é um jogador extraordinário. Eles têm para aquele meio de campo 3 ou 4 jogadores para entrar, o Moisés, o Guerra, são jogadores que são bancos também para entrar no time, né? Eles têm laterais chegando, agora voltou um que estava lesionado. Então eles têm muita peça de reposição para quem vai disputar essas campeonatos. Não joga no esquema do Grêmio, joga um pouco diferente, tem mais profundidade, arrisca mais o passe para pifar o jogador. É que ele não conseguiu se livrar. Pelas peças, Ele não conseguiu se livrar, foi daquele volante dele, que ele Felipe. não quer o Felipe, ele chegou lá e é uma maneira de tu assumir o comando do plantel. O Roger, né, acho que aprendeu a lição, né? Ele pegou e viu a liderança que esse menino tinha, e até que os outros tentaram desafiar essa liderança, e o próprio Cuca, que já era campeão brasileiro, acabou perdendo o vestiário exatamente por causa da briga com esse Hoje tem rapaz. clássico inglês, Liverpool e Manchester City, e Barcelona e Roma. E ontem tivemos um gol. Messi e Alisson. E Alisson. Segundo... Messi e Suárez contra Alisson. É os 3 países da América ainda. Estamos terminando com o hino aí? Terminar com o hino do Internacional. Boa tarde. De festas em nossos corações. O teu presente diz tudo, trazendo a torcida alegres emoções.